A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 16 ao 21, que vai nos dizer assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado com vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra eu quero lhe dizer que por mais que as dificuldades tentem dizer para você que Jesus não vai chegar, por mais que os problemas, que o que você está enfrentando tente dizer contrário àquilo que Jesus lhe prometeu, ele está chegando. Não acredite no que é contrário. Não acredite nos ventos que têm soprado. Jesus está sim chegando para resolver a sua causa. Eu sei o que é que para você, humanamente falando, é impossível. Aquilo que você não pode resolver, mas o Senhor está dizendo: eu posso resolver. Os discípulos pegaram o barco para passar para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E a Bíblia diz que já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. Talvez você está nessa fase, esperando Jesus chegar, esperando Jesus responder, esperando Jesus falar, e parece que nada vai acontecer, e você pensa: eu estou perdendo tempo, eu estou perdendo tempo, e o Senhor está dizendo: você não está perdendo tempo, mas você está aguardando naquele que está chegando. Declare comigo: eu não estou perdendo tempo. Eu estou aguardando em Jesus e ele já está chegando. Eu não estou perdendo tempo. Eu estou aguardando em Jesus e ele já está chegando. Jesus já está chegando para resolver esta causa impossível. Jesus já está chegando para manifestar a glória dele na tua história e te mostrar que sim, vale a pena aguardar nele, mesmo que o mar esteja bravio, mesmo que o mar esteja empolando, agitado pelo vento rijo que sopra. O Senhor está dizendo: continue acreditando que eu estou chegando, porque da mesma forma que houve uma grande dificuldade aqui para que os discípulos não chegassem a Cafarnaum, tem uma dificuldade aí para que você não viva esta restauração, tem uma dificuldade aí para que essa cura não chegue, tem uma dificuldade aí para que o nome do Senhor não seja glorificado na tua vida. É claro, irmãos, quando a gente se coloca a fazer a vontade de Deus, haverá oposições no nosso caminho. O inimigo vai querer se levantar contra os projetos de Deus. Você está pensando que ele vai lutar contra ele mesmo? Não. Ele não vai lutar contra ele mesmo, não, mas ele vai lutar contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Por isso é que você tem que se posicionar e não desistir. Porque o que está contigo é maior do que o que está no mundo. Aquele que te chamou é fiel. Aquele que te guarda não dorme, não cochila, não tosqueneja, chamado guarda de Israel, todo-poderoso, Senhor dos exércitos, é o seu nome e ele está no controle de tudo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que está no controle de tudo e ele não vai me deixar perecer. Eu sirvo a um Deus que está no controle de tudo e ele não vai me deixar perecer, mesmo que pessoas digam para você que é perca de tempo, mesmo que o inimigo sopre na sua mente que você está perdendo tempo e que Jesus não vai chegar. Ele me trouxe aqui para lhe dizer: acredite na minha palavra, eu estou chegando para resolver essa causa. Eu estou chegando para resolver essa situação. Sim, você vai chegar onde eu falei. Você vai viver o que eu disse que você viveria. São muitas oposições, filha, para que você não viva aquilo que eu designei. São muitas retaliações, muitas dificuldades, meu filho, muitas portas fechadas para que você não chegue no porto desejado que eu falei que você chegaria, mas eu quero lhe dizer que você vai chegar. Eu quero lhe dizer que você vai viver os projetos de Deus, mesmo que haja vento contrário. Mesmo que no meio do caminho tenha dificuldades e mesmo que pareça que o teu barco vai afundar, pode até estar parecendo, mas o Senhor está dizendo: não vai afundar.
Existem fases na nossa vida que são tão difíceis, irmãos, que parece que a gente não vai conseguir. E entrou pessoas aqui exatamente assim. Tá parecendo que você não vai conseguir. Tá parecendo que você não vai vencer. Tá parecendo até mesmo que essa situação vai te vencer e o Senhor tá dizendo não vai. Não vai porque eu estou no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que os discípulos tinham navegado uns 25 a 30 estádios. E eis que eles viram Jesus andando por sobre o mar. Pode até parecer que está demorando, mas Jesus está chegando de maneira miraculosa. Jesus está chegando para glorificar o nome dele na tua vida e você vai dar o testemunho. E vai ter gente que vai dizer, foi mesmo, Jesus chegou assim, você vai dizer, foi. Ele chegou de maneira diferente, eu não estava nem esperando. Mas ele não me deixou perecer, ele segurou na minha mão. Ele pegou, Ramandarabacantaraí, os remos do barco e não deixou o barco tomar direção contrária. Ele pegou a força do vento, a força do mar, e repreendeu naquele momento e trouxe calmaria e bonança. Ele não deixou o meu barco ir a pique. Ele não deixou a minha história tomar um rumo diferente da que ele já tinha designado para ela. O Senhor não vai deixar o teu barco tomar um rumo diferente. Você entrou aqui pensando em tomar uma direção que não é de Deus. Não é todo mundo, mas tem pessoas especificamente que estão desesperadas. Não é todos, volto a repetir, enfatizar aqui. Não são todos, mas tem pessoas que entraram aqui querendo tomar decisões precipitadas, me revela o Espírito Santo. Querendo se precipitar, querendo tomar uma direção contrária da que Deus falou, porque você está vendo o vento soprando. Porque você está dizendo, eu estou indo para uma direção que Deus disse, mas está tudo contrário. Eu estou indo para aquilo que Deus mandou eu ir, tomando a direção que Ele mandou eu tomar, mas está tudo diverso. O Senhor está dizendo, continue na direção que eu designei. Eu estou chegando. Eu estou chegando para resolver. Eu estou chegando para curar. Eu tô chegando para restaurar. Eu tô chegando para te mostrar que vale a pena seguir a minha direção mesmo quando você não entende. Porque tem momentos, irmãos, que as direções de Deus a gente não vai entender mesmo. Nós, como seres humanos limitados que somos, não vamos entender as direções do Senhor. Nem sempre o que Deus falar você vai compreender. E outra coisa, tem muita gente que se engana achando que as direções de Deus é somente paz, é somente calmaria e bonança. Não. Também tem tribulação no meio do caminho, tem vento contrário, tem mar bravio, tem tempestade, tem deserto. Tem muita coisa, irmãos, que se coloca no nosso caminho até chegarmos ao porto desejado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Depois de todas as etapas vencidas, tem o porto desejado. Depois de todas as etapas vencidas, você chega a Cafarnaum. Os discípulos, eles saíram, versículo de número 17, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, Jesus ainda não viera ter com eles. Teve um momento, irmãos, que pareceu que nada estava fazendo sentido aqui. Porque Jesus não estava presente no barco fisicamente, humanamente falando. Mas Jesus estava prestando atenção em tudo que estava acontecendo no barco. Tem momentos que parece que Jesus está longe, né, irmãos? Tem momentos que parece que o céu está de bronze, que a gente ora e o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor está sendo indiferente à nossa dor, mas não é não, irmãos. Ele está nos observando. Declare comigo, Deus não me esqueceu, Ele está me observando. Jesus não me esqueceu, Ele está me observando. O Senhor, Ele te diz que Ele não te esqueceu. Pessoas entraram aqui dizendo, o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Não tem mais jeito para minha situação. O Senhor está dizendo, tem sim. Você vai chegar onde eu designei. Você vai viver os propósitos que eu disse que você viveria. Eu não disse para você que não ia ter oposições, diz o Senhor. Porque o Senhor nos faz promessas, irmãos, mas Ele não nos garante que não terá dificuldades, que não terá oposições. Até porque o Senhor Jesus deixa bem claro na palavra dele que no mundo nós vamos ter aflições, mas Ele manda a gente ter bom ânimo. Então vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter problema. Vai ter momento que o mar vai começar a empolar, ser agitado pelo vento rijo, e vai começar a soprar. Vai ter momentos que tudo vai ser contrário, talvez você está até nessa fase de tudo contrário, mas o Senhor está dizendo, continue, permaneça, não pare, não retroceda, não desista. Se mantenha firme, porque o Senhor irei trazer para a tua vida aquilo que eu falei que traria. Eu vou te fazer viver os meus propósitos e os teus projetos como eu te prometi que você viveria. Você vai ver aqui que Jesus ele chegou andando por sobre o mar, aproximando-se do barco. Ele está se aproximando da tua casa. Qual é o teu problema, meu irmão e minha irmã? É na tua saúde, ele está se aproximando da tua saúde.
É no teu casamento, ele está se aproximando do teu casamento. É nas tuas finanças, ele está se aproximando das tuas finanças. É no teu ministério, ele está se aproximando do teu ministério. É na vida dos teus filhos, ele está se aproximando da vida dos teus filhos. Declare comigo, Jesus está se aproximando de mim. E eu creio que todo problema será solucionado. Jesus está se aproximando de mim. E eu creio que todo problema será solucionado. Os problemas que estão te cercando neste exato momento começarão a encontrar a solução, porque Jesus está se aproximando do seu barco, da mesma forma que ele se aproximou do barco dos discípulos. E os discípulos ficaram possuídos de temor, diz a palavra do Senhor. E é assim que pessoas que estão me ouvindo agora, nesse exato momento, ficarão. Possuídas de grande temor, porque você vai ver Deus agindo de maneira extraordinária. Você vai ver Deus fazendo o impossível acontecer. Sabe, irmãos, tem milagres que o Senhor faz que nos deixa perplexos. A gente, por mais que ande com Deus, Deus sempre nos surpreende. Jesus sempre mostra pra gente, irmãos, o poder dele de maneira extraordinária, nos deixando surpresos. E é assim que pessoas vão ficar. Você vai ver o impossível acontecendo diante dos teus olhos e haverá surpresa ao teu coração. E serão surpresas boas, calma, não são surpresas ruins. É porque tem tanta gente, irmãos, que passou por tantas lutas aqui, que quando você fala de surpresa, ele e ela já começa logo a ligar a coisas ruins. Meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa que vai me pegar de surpresa? Meu Deus, será que é mais um vento? Será que é mais uma tempestade? Calma. Você tá muito alarmado, você tá muito alarmada. O Senhor tá dizendo, eu tenho um tempo de bonança. Eu tenho tempos de paz, irmãos. Tem fases na nossa vida que Deus permite sim um vento ser contrário, que Deus permite parecer que ele não está nos vendo, que ele não está nos contemplando, que ele nos vê a todo momento. Mas tem tempos que parece que não está acontecendo nada, parece que orar é em vão, e Deus permite essas fases na nossa vida. Mas depois ele traz pra gente, irmãos, a paz. Depois ele traz pra gente calmaria. E eu vejo o Senhor acalmando almas aqui. Acalmando pensamentos agitados, pessoas que estavam realmente inquietas, porque verdadeiramente as lutas têm sido grandes. Declare comigo, eu creio que o Senhor está paralisando lutas grandes na minha vida. Eu creio que o Senhor está paralisando lutas grandes na minha vida. Tem lutas, irmãos, que parecem que vão sucumbir a vida do servo do Senhor. Tem lutas que parecem que a serva do Senhor vai perecer. E tem lutas na sua história que tem parecido que vai te fazer, sabe, naufragar. Mas o Senhor está dizendo, calma. Respira fundo porque o teu barco não vai afundar. Calma, respira fundo porque eu estou no controle de tudo que você está vivendo. Calma, respira fundo porque eu, Senhor, te farei viver coisas novas. Te farei viver coisas sobrenaturais porque eu estou no controle de tudo. No versículo de número 20 vai nos dizer, mas Jesus lhes disse, sou eu, não temas. E hoje Jesus diz para você, sou eu que estou chegando na tua embarcação. Sou eu quem vou resolver este problema. Sou eu quem vou trazer a cura. Não tenha medo. Você pode ter entrado aqui com muitos medos, mas o Senhor está tirando. O Senhor está removendo porque é Ele mesmo quem vai te dar vitória. É Ele mesmo quem vai abrir caminho para que você possa passar. É Ele mesmo quem vai abrir aquela porta e o nome dele será glorificado. Tira todo o temor do teu coração porque Deus está cuidando de tudo. Porque Deus se responsabiliza por você. Os discípulos de bom grado receberam a Jesus. Receba Jesus na sua casa. Declare comigo, eu recebo Jesus na minha história de bom grado. Eu recebo Jesus na minha história de bom grado. Os discípulos receberam ele. Receba Jesus, meu irmão, que ele está chegando aí. Receba Jesus, minha irmã, isso é profético, de braços abertos, de bom grado, dizendo, és bem-vindo, Jesus, na minha casa. És bem-vindo, Jesus, na minha saúde. És bem-vindo, Jesus, na minha vida financeira. Vai dizendo onde ele é bem-vindo na tua história. Que você vai ver o quanto as coisas mudarão e você vai chegar onde ele designou, você vai ver os propósitos dele. Porque quando Deus nos faz promessa, irmãos, ele nos capacita para vivenciar a promessa. Quando o Senhor nos faz promessa, ele nos capacita para que a gente possa viver aquilo que ele mesmo prometeu para a gente. E o Senhor está dizendo para você, você vai viver aquilo que eu designei para a sua vida. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Agora que você está recebendo Jesus, abrindo as portas para ele, você vai chegar no seu destino. Você vai chegar aonde o Senhor te prometeu, você vai ver as promessas. Irmãos, tem momentos que é necessário a gente abrir o coração para viver as promessas. Tem momentos que é necessário a gente abrir a alma. A gente abrir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos medos, frustrações para o Senhor, para que a gente possa viver aquilo que ele nos prometeu.
para que a gente possa, irmãos, tomar posse da palavra dele na nossa história, para que a gente possa tomar posse daquilo que ele mesmo direcionou para a nossa vida. O Senhor tem promessa na vida de pessoas que estão me ouvindo agora que vão se cumprir. Mesmo que tudo esteja contrário, se apegue hoje a esta palavra, crendo que o Senhor está no controle e que ele chega. Ele não vai chegar, ele já chegou. Receba o Senhor, diga: Jesus, eu te recebo. Jesus, eu creio que aquela situação que está me inquietando, aquela situação que está me incomodando, que está me entristecendo, está sendo resolvida. Declare comigo: eu creio que situações impossíveis na minha história, que estavam me inquietando, estão sendo resolvidas. Eu creio que situações impossíveis na minha história, que estavam me inquietando, estão sendo resolvidas. Os discípulos estavam meio que angustiados, né, irmãos? Porque quando a gente vê o vento contrário, quando fala de vento, a pessoa já tem logo medo, né? Ainda mais vento contrário. O vento contrário, os discípulos sem ter controle. Tem momentos que Deus tira o controle da nossa mão para a gente entender que o controle está na mão dele. Para a gente entender que tudo é para a glória dele, que é ele quem faz, que não é a nossa própria força, que não é o nosso próprio braço, que não são as nossas próprias palavras, que não somos nós que nos livramos, mas é o Senhor. É o Senhor quem vai te livrar, é o Senhor quem vai abrir caminho para você passar, é o Senhor quem glorificará o nome dele na tua história, te mostrando que ele é Deus do impossível. E aquilo que ele te prometeu, você vai vivenciar, por mais que seja difícil. Não pense você que as promessas de Deus não têm dificuldade, que é só mamão com açúcar, né? Não, irmãos, não é só facilidade, não. As promessas de Deus têm dificuldades, têm lutas, têm obstáculos, têm problemas, mas seja forte, seja uma pessoa corajosa. Creia que o Senhor está no controle de todas as coisas e que você vai viver sim o sobrenatural de Deus, porque ele está no controle e ele não deixa você perecer. Quando Jesus vê, irmãos, que a gente não suporta aquela luta, aquela prova, ele vem caminhando por sobre as águas e nos socorre. Receba socorro de Deus na sua casa, na sua vida, naquilo que tem lhe afligido. E o Senhor diz para você que as promessas dele sim se cumprirão na sua vida. Ele não te esqueceu e nem te abandonou. Ele é o teu Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, Pai, porque o Senhor está hoje confirmando, testificando ao coração do teu filho e tua filha que o Senhor está no controle, que o Senhor, meu Deus amado, está chegando para acalmar esta agonia, essa tribulação, essa adversidade, este problema que tem se levantado para tentar fazer com que os teus filhos desacreditem da promessa, para tentar fazer com que os teus filhos não venham chegar onde o Senhor designou para eles, mas eles vão chegar sim. O teu nome será glorificado de maneira surpreendente, Pai. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é Deus de palavra, de promessa, é Deus que cuida, que zela, que protege, que esconde, que traz livramento para os teus filhos. E eu creio que da mesma forma que o Senhor não deixou os discípulos perecerem, mas o Senhor chegou de maneira miraculosa, sobrenatural e executou o teu poder diante dos olhos dos teus filhos que ficaram ali, meu Deus amado, perplexos. Assim também será na vida do teu servo e da tua serva. O Senhor manifestará o teu poder de maneira clara, de maneira gloriosa, e eles poderão, meu Deus amado, glorificar o teu nome, porque eles chegarão ao porto desejado. Assim como os discípulos chegaram a Cafarnaum, o teu filho, a tua filha vai viver a cura, vai viver a restauração, vai viver a libertação, vai viver, meu Deus amado, aquilo que o Senhor designou para a vida deles, porque a palavra hoje é vida, a palavra hoje é vitória, a palavra hoje, meu Deus amado, é livramento. E eu creio, meu Senhor, que assim como o Senhor esteve com os discípulos, o Senhor está com os teus filhos e os está fortalecendo através dessa oração, para que eles entendam que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor hoje traz paz, calmaria. O Senhor diz: não temas, sou eu, tenha bom ânimo, eu estou com vocês, eu estou no controle de tudo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti.
vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, meu Pai, seja glorificado. Visita cada pedido aqui, meu Deus, de oração, de maneira, meu Deus amado, surpreendente, sobrenatural, de maneira profunda, que haja testemunho, que haja milagre, que haja vitória para o teu povo contar. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que ele não deixou os discípulos perecerem, ele também não vai deixar você. Ele está no controle de todas as coisas e você vai viver sim os propósitos que ele direcionou para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.